esse pacote de gastos mira em 70 bilhões, mais ou menos, 71 bilhões de economia. O salário mínimo, BPC, abono salarial e acho que Bolsa Família juntos, lá em 26 bilhões. Né? O Fundeb, que eu nunca imaginei que fosse meter no Fundeb, eu assim, sabe que tudo isso que mais me deixou pasmo essa história de mexer no Fundeb, mas tem 10 bilhões que vão ser tirados do Fundeb. Dos militares, tem 2 bilhões. E mesmo 2 bilhões, 2 bilhões. E mesmo assim, Samuel, é uma coisa que pode nem acontecer, né? Porque um expediente que acabar é aquela coisa imoral das viúvas fictícias. Isso não é corte de gastos, isso é uma decisão moral, tinha que acabar com isso. A outra é a questão de idade mínima para ir para a reserva, 155 anos, mas eles estabeleceram um período de adaptação de 15 anos. Então, assim, tem todas as chances de nunca acontecer isso. E aí eu entro no assunto que eu queria tratar com você. Cada vez mais se mostra como esse governo tem um acovardamento profundo em relação à questão militar, mesmo diante de todas as questões que surgiram a partir do 8 de janeiro e agora o inquérito da Polícia Federal. É possível você estabilizar econômica e politicamente o Brasil sem tratar com coragem da questão militar, Samuel? Eu acho que mais até do que a questão financeira, de quanto vai ser de economia que vai vir dos militares, você apontou bem, não vai vir economia nenhuma, né? Porque as propostas são tão diluídas no tempo que qualquer impacto delas virá um governo futuro, e não estou dizendo nem no próximo, de repente no outro governo, né, de tão distante que está e tão suave que está a transição, que até lá muda essa regra de novo e não se implementa nenhum tipo de economia. Então, do ponto de vista financeiro, uma economia de 2 bilhões numa previdência militar, por exemplo, que é 100% deficitária, ou quase isso, 80 e tantos por cento deficitária, são 35, 39 bilhões por ano de déficit na previdência dos militares, isso aí é o de menos importante. O mais importante, que está na tua pergunta, Leandro, é se esse modelo que nós temos de subserviência, tanto ao mercado financeiro, tanto à representação da Faria Lima, quanto a esses elementos que servem de recurso de força para impor ao governo que aceite essas pautas, se não é preciso ter um enfrentamento diferente disso. E aí o que a gente está falando aqui? A gente está falando de que quando a Faria Lima não consegue os seus resultados da forma como estão conseguindo agora, pressionando através da mídia ao longo de 1 ano e meio, até que o governo federal venha e anuncie um pacote de corte de gastos, eles recorrem aos golpes, que foi o que nós vimos ao final do período do governo Dilma. É por isso que o Máximo Augusto dizia, não dá para essa mulher. Olha o jeito que ela quer gastar. 4 anos depois dessa fala desse cara num fórum fechado, houve um golpe de Estado no Brasil, no qual foi tirada a presidente, que não dá para essa mulher. E não foi deixado depois voltar o presidente Lula, porque era necessário implementar uma agenda econômica, que essa agenda econômica ela tem uma representação geopolítica de interesse dos Estados Unidos. E aí vamos recordar que essas forças militares brasileiras hoje não defendem a soberania brasileira, defendem um interesse geopolítico ligado a Washington. É mais para isso que funcionam hoje as Forças Armadas brasileiras, como uma polícia interna dentro do Brasil, impondo aos governos que, em última hipótese, se eles não cederem às pressões do mercado financeiro, haverá uma medida de força contra esse governo. E você pode acompanhar como isso Thalita, sempre muito concatenado. Você vê muita pressão da mídia e do mercado financeiro. Se o governo cede, a pressão dá uma diluída e fica tudo por isso mesmo. Se o governo não cede, isso na história do Brasil, se os governos da esquerda não cedem, parte-se para a ruptura institucional com o apoio das forças militares. A gente viu isso em 64, a gente viu isso também em 2016, quando você tem uma força ali, nem precisou botar tanque na rua, mas houve um reconhecimento geral das instituições, inclusive das forças militares, que era necessário tirar esse
governo do PT e botar um governo neoliberal para tocar. Agora, quando Lula ganha a eleição de novo, a gente ficou na iminência de ter um golpe de Estado com o uso das forças militares. Então, as forças militares estão sempre ali como um último caso, uma última ferramenta de força, uma polícia, em última instância, para fazer valer os interesses do mercado financeiro, os interesses do capitalismo no Brasil. E aí eu digo também, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Isso só vai mudar, e essa foi a pergunta que o Leandro me deixou, Thalita, isso só vai mudar quando a gente tiver um enfrentamento claro de qual é o papel institucional das Forças Armadas. Elas não podem ser a polícia de Washington no Brasil, esperando o primeiro sinal do mercado financeiro para atuar. Que o mercado financeiro é o representante, vamos dizer assim, o advogado dos Estados Unidos, né? Porque os interesses econômicos deles estão imbricados. As Forças Armadas servem como se fosse o guarda-costas, a polícia dessa galera. Eles implementam pela força quando é necessário. Quando a gente não mudar, enquanto nós não conseguirmos transformar a partir do currículo das forças militares, explicando para essa galera qual é o papel institucional de uma força armada num país, que é a defesa da soberania desse país, não importa se o presidente é comunista ou é o Bolsonaro. Ele vai ter uma visão do que é a soberania do país. Essa visão tem que ser a visão das forças militares, de defesa do país, de defesa dos interesses nacionais. A bibliografia, Leandro, tanto militar quanto das relações internacionais, trata com a ideia de bloco no poder. O bloco no poder de um país ele pode mudar ao longo do tempo. Facções diferentes de capitalismo, de composição de trabalhadores, conseguem chegar no bloco do poder. Mas esse bloco do poder ele tem uma visão estratégica do que é necessário para o país. A China fez isso ao longo dos últimos 40 anos. Os demais países têm a sua visão do que é o interesse nacional. A defesa desse interesse tem que ser o mote, o norte das forças militares. Samuel. Mas as forças militares no Brasil não têm isso, tá, Leandro? As forças militares no Brasil têm um entendimento que eles têm um inimigo interno, que chama-se esquerda, comunismo. Precisamos combatê-los o tempo todo, não importa qual o resultado que venha disso. Eu acho que é mais do que isso, assim, é o povo brasileiro. O povo brasileiro é o inimigo interno, né? Assim, a esquerda é o inimigo preferencial, comunista, mas o povo brasileiro é o inimigo. Eles são, obviamente, uma força de contenção social, uma enorme polícia militar, na verdade.